Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai mergulhar numa questão que vale, literalmente, 1,5 trilhão de dólares. É esse o valor da nova proposta de orçamento para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E nesta análise, a gente vai desvendar o que está por trás de um dos maiores investimentos militares de toda a história. Para a gente entender essa proposta de verdade, vamos quebrar ela em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver a escala histórica desse orçamento, é algo de outro mundo. Depois, vamos dar uma olhada para onde essa grana toda está indo. Aí, a gente analisa as grandes apostas tecnológicas do Pentágono, a estratégia por trás disso tudo e, no final, o preço que o próprio país vai pagar por esse investimento. Ok, vamos começar a fundo nisso. E para começar, a gente precisa entender que não estamos falando de um aumento qualquer, sabe? É algo sem precedentes. O número é esse aí, 1,5 trilhão de dólares. É o que o Pentágono pediu para o Congresso para o ano fiscal de 2027. É um número tão, mas tão grande que é difícil até de imaginar, né? E representa um aumento de 42% em relação ao que já se gasta hoje. Agora, o que é realmente impressionante nesse slide é colocar tudo em perspectiva. Mesmo quando a gente ajusta para a inflação, essa proposta passa por cima de todos os orçamentos militares que os Estados Unidos já tiveram. Pensa só, nem no auge da Segunda Guerra, com o país inteiro focado na guerra, nem no pico da Guerra Fria com Reagan, o gasto foi tão alto assim. E isso, claro, nos leva à pergunta central de toda essa história. O que é que justifica um investimento desse tamanho? Para qual guerra exatamente os Estados Unidos estão se preparando? Vamos então para a segunda parte e ver como esse bolo gigantesco está sendo dividido. Porque, no fim das contas, entender para onde vai o dinheiro mostra quais são as prioridades de verdade. Olhando para esse gráfico, fica bem claro onde está o foco, né? Quase metade da grana, 49%, vai para comprar arma nova. E outros 23% vão para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias futuras. Juntando os dois, dá quase 750 bilhões de dólares só para a capacidade de combate. Fica óbvio que a prioridade é modernizar e expandir o arsenal. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E a estratégia para aprovar uma bolada dessas é politicamente bem inteligente. A proposta é dividida em duas. A maior parte, de 1,15 trilhão, vai passar pelo processo normal, que precisa do apoio dos dois partidos. Só que uma fatia bem gorda de 350 bilhões foi desenhada para usar o mecanismo chamado reconciliação orçamentária, que basicamente permite aprovação com maioria simples. Na prática, é um jeito de driblar uma possível oposição. E tem um detalhe aqui que é crucial. Esse número de 1,5 trilhão pode não ser o valor final. A proposta não inclui um valor extra, estimado em 200 bilhões de dólares, para operações no Oriente Médio, como a tal da Operação Fúria Épica. Com isso, o gasto real poderia passar de 1,7 trilhão de dólares. Certo, com tanta grana assim na mesa, o que exatamente eles querem comprar? Vamos ver agora os principais programas, as grandes apostas do Pentágono para essa nova era. A prioridade número 1 das compras está bem clara: domínio dos mares. A maior fatia desse orçamento de aquisições é para um reforço naval que a gente não vê desde a era moderna. Os números são de cair o queixo: 65,8 bilhões de dólares para construir 18 novos navios de combate e 16 de apoio. É o dobro do que foi aprovado no ano passado. E o destaque é uma nova categoria de navios de guerra, que já estão apelidando de couraçados classe Trump. Embarcações gigantescas com uma capacidade absurda de mísseis. E essa mesma ambição toda se estende para o domínio do ar. O investimento em aviação e principalmente em sistemas não tripulados também é gigantesco. São 102 bilhões só para aviação, acelerando a produção do caça F-35 e já financiando o futuro caça de sexta geração. Mas o ponto que mais chama atenção é o investimento de mais de 53 bilhões de dólares em drones autônomos. É o maior da história americana. É um sinal claro de que, para o Pentágono, o futuro da guerra é autônomo. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Mas não é só arma de ataque, não. Uma parte enorme do orçamento vai para a defesa. E a peça central dessa estratégia é um projeto super ambicioso chamado de Domo Dourado. A ideia aqui é um escudo total. Várias camadas de defesa para proteger o território americano inteiro contra qualquer tipo de ameaça, de mísseis balísticos intercontinentais e hipersônicos até drones. O custo total estimado de 185 bilhões de dólares já mostra a prioridade que estão dando para esse programa.
Ok, agora que a gente já viu o que eles querem comprar, vamos entender o porquê. A justificativa oficial do Pentágono para esse orçamento monstruoso se baseia em uma estratégia de 3 pilares principais. Os 3 pilares estratégicos são bem diretos. O primeiro, e o mais importante, é conter a China na região do Indo-Pacífico. O segundo é um objetivo mais interno, reconstruir a base industrial de defesa do EUA, que se mostrou meio frágil nos últimos tempos. E o terceiro se conecta diretamente com o que a gente acabou de ver, proteger o território americano, o que justifica o investimento pesado no tal Domo Dourado. E essa citação do material original resume bem a urgência por trás do primeiro pilar. A percepção de que existe uma janela de perigo iminente em relação a Taiwan está moldando diretamente para onde o dinheiro vai e quais armas estão sendo compradas com prioridade. Mas é claro que o investimento desse tamanho tem um preço, né? E na nossa última parte, vamos analisar o outro lado da moeda. Qual o impacto desse rearmamento todo dentro de casa? Esse slide aqui mostra um dilema clássico. É arma ou manteiga? Enquanto os gastos militares disparam, a mesma proposta de orçamento sugere cortar 73 bilhões de dólares em programas domésticos, afetando áreas como pesquisa em saúde, moradia e ciência não militar. É uma troca de prioridades bem clara. E tudo isso acontece num contexto econômico bem desafiador. A dívida do governo americano já está na casa dos 39 trilhões de dólares, o que torna a decisão de aumentar tanto assim os gastos militares ainda mais complexa. Então, o ponto principal é este. Não importa o número final que o Congresso vai aprovar, a direção estratégica já foi definida. Os Estados Unidos começaram o maior processo de rearmamento desde a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo nos deixa com uma questão central para pensar. Será que esse investimento gigantesco é uma resposta necessária para o mundo que está mais perigoso? Ou é um exagero com um custo doméstico que não se sustenta? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro dos Estados Unidos, mas todo o equilíbrio de poder global nas próximas décadas. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, pesada!